iniciada. Quase só. Foi. A gravação. Olá, pessoal. Boa tarde. Já estava conversando aqui um pouco antes, mas está começando agora oficialmente a roda de conversa sobre dependência química, saúde mental e população LGBT em situação de vulnerabilidade. A gente vai estar aqui hoje com a Gleice, com o Bruno, para trazer um pouquinho dessas informações. Tem o David também como convidado aí. A Yara, da nossa coordenação, está aqui estreando no evento dela. Yara, primeiro evento. Espero que vocês gostem, vai ser muito bacana, vai ser uma troca muito interessante. A ideia é que a gente tenha aí 1 hora de evento, mas a gente já começou um pouco tarde, a gente vai ver até onde a gente vai. Sejam todos bem-vindos, agradeço a presença de todo mundo. E, bem, não vou tomar muito tempo não, gente. Agora é com vocês aí. Aliás, deixa eu fazer logo a introdução, gente. A Gleice é psicóloga clínica de Santa Catarina, não é isso? Outra vez acho que eu falei Espírito Santo. Você quer me mudar de estado, mas tá bom. Ela tem experiência também com atuação nessa área de dependência química e tudo mais. O Bruno está aí para trazer um pouco dessa visão da prática, essa experiência de vida que ele teve com a dependência. E, bem, sintam-se à vontade para poder falar, para abrir a câmera, para trazer as questões. A gente já teve um momento de descontração no começo, então sintam-se acolhidos em casa, realmente sintam-se à vontade para poder interagir com a gente. E é isso, povo. Agora é com vocês aí. Olá, boa tarde a todos. Eu acho que acabou caindo. Acho que a Gleice travou. Vai dar uma travadinha. Vai lá, Bruno, é com você, se joga. Bom, pessoal, então, para começar, acho que a Gleice ia se apresentar o tema que nós vamos trazer para vocês. E hoje nós vamos falar da questão da dependência química, como que ela pode afetar a saúde mental das pessoas, né? Como que é esse processo da questão da abstinência, do processo de tolerância, de como a pessoa chega a usar alguma substância química que vai causar esse vício, né, e essa necessidade de ficar usando repentinamente, como sair disso, como que é a vida, talvez, depois desse livramento da droga em si, e como que isso afeta a pessoa, né, no seu ciclo social, no seu serviço, estudo, enfim, de modo geral mesmo. E com a Gleice, ela vai poder trazer o ponto mais técnico, né, Gleice? Acho que voltou aí, né? Sim. Você queria puxar o tema? Não, mas tranquilo. Obrigado, Bruna, aí por me assessorar. Acho que caiu de novo, talvez lá, deve estar com conexão fraca. Mas é isso, pessoal. De imediato não dá para poder abranger, né, todo, por exemplo, o meu processo, o processo talvez de mais alguma pessoa que quiser trazer algum relato aqui. E nós sabemos que hoje em dia, né, infelizmente, esse acesso às drogas, às substâncias químicas que acaba causando esse transtorno todo na gente, né, maconha, cocaína, bala, LSD, enfim, tudo que hoje o jovem tem acesso está muito fácil de se conseguir. Não é que nem antigamente que era mais complicado e que tinha assim um certo tabu. Hoje algumas até está quase liberada, né, vamos dizer assim. Porém tem umas que fazem mais efeito que as outras e acaba causando um estrago um pouquinho maior que as outras. Por mais que na hora momentaneamente acaba gerando um efeito de alegria, enfim, do que for que a droga for proporcionar. E muitas das vezes essa causa é levada pelo algum trauma que você passou, por alguma ligação que você teve com alguém que se envolveu com esse tipo de coisa. E muitas das vezes a gente nem vê que nós estamos entrando lá, principalmente pela questão das pessoas que nós andamos juntos, né, com quem nós convivemos. Então é bom, até com essa roda de conversa, nós colocarmos pontos do que pode levar a pessoa a recorrer a esse caminho, né? Porque muitas das vezes até trazer alguns relatos de pessoas que eu conheço também, até de mim, por mais que você esteja em depressão, esteja assim, numa fase muito crítica da sua vida, é provável de você não cair nas drogas, né? Não precisar recorrer a esse recurso para poder conseguir ficar bem. Isso daí vai muito relativo com quem você anda, com o que você assiste, o que você frequenta. Então, isso daí vai dizer muito sobre você, sobre o que você vai
decidir, né? Que caminho que você vai tomar para poder se recuperar, sair da depressão, de uma ansiedade, de algum trauma, alguma vivência ruim que você está tendo, né, Gleice? Isso. Pessoal, eu não sei o que está acontecendo, mas eu começo a falar, cai a conexão, tá? Então, se nesse meio tempo eu fugir... Fugiu. Eu acho, Nicolas, eu acho que ela vai ter que ficar sem a câmera, porque talvez está puxando muito a conexão dela. Sim, Esperar ela voltar aí, para ela poder desativar a câmera dela. Então, pessoal, os dramas do EAD, né? Infelizmente o EAD tem esses probleminhas. Aqui todo mundo que foi estudante sabe que isso daí infelizmente acontece, né? Gleice. Voltei. Se eu não cair, eu vou tirar minha câmera para ver se não cai, tá? Quem sabe assim quem sabe assim auxilia um pouco melhor. Sim. Bruno, então eu acho que para a gente iniciar, você já deu brilhantemente um bom início aí da live. Eu acho que falou muito bem sobre todo o tema que nós vamos conversar. Vamos iniciar, eu acho que exatamente falando da tua experiência, né? Como o nosso assunto é referente a até puxar um pouquinho o tema que nós fizemos na última live, referente à população LGBT, né? Quero desejar agradecer você também, né, por estar aberto para falar sobre isso, sem vergonha, né? Sem receio, mas assim, totalmente aberto para falar de uma experiência tão significativa e que, por vezes, é uma experiência que abrange muitas outras pessoas, né? Então, acho que é bem importante a gente começar já desse ponto. Tem como você falar um pouquinho sobre a tua história, né? Iniciando nessa questão vinculada à população LGBT? Sim. Então, talvez alguns aqui não se encaixem, né, na questão LGBT em si, né? Mas talvez tenha parentes e amigos que estejam e que talvez possam passar pelas mesmas coisas que eu passei, ou até pessoas passaram de forma pior. O que acontece? Quando nós crescemos, né, e descobrir, não seria descobrir, né, a gente se vê como uma pessoa LGBT, nós sabemos que, infelizmente, não é todo mundo que aceita, né? A sociedade ainda é um pouquinho preconceituosa. Então, nós mesmos acabamos tendo preconceito pelo que nós somos. Então, aos poucos, nós vamos se desconstruindo e se moldando, vendo o que nós somos mesmo, o que a gente gosta, por que eu sou assim, eu sou diferente do outro, né, que seria considerado padrão. Então, isso daí acaba confundindo um pouquinho a mente da pessoa, principalmente se ela estiver nesse processo durante a fase da infância, da adolescência, que é uma fase assim que molda muito o caráter da gente e as decisões que a gente vai tomar, né, no futuro, quem que nós vamos ser. Então, essa questão de ter levado a dependência química não estava só ligada à questão LGBT, mas ela puxou outros caminhos, porque o que acontece? Muitas das vezes, o público LGBT, em casa mesmo, talvez até com pais religiosos ou pais que sejam assim, um pensamento mais antigo, eles tendem a se fechar e talvez não conversar com as pessoas. Não tem ninguém para conversar, às vezes não confia em algum amigo. No meu caso mesmo, eu não confiava em ninguém, porque eu sentia medo de contar e isso daí parar no ouvido dos meus pais. Então, é alguma coisa assim que me traumatizou. E quando você se fecha, você não tem com quem conversar, não tem um profissional para conversar, não tem com quem se abrir, você vai ficando meio que entalado. E isso vai te gerando alguns sentimentos ruins. E pode desenvolver transtorno do pânico, pode desenvolver depressão, ansiedade, enfim, isso daí tudo acabou desenvolvendo em mim. E foi um ponto-chave para poder, assim, me jogar no mundo de uma forma que eu não tivesse preparado para poder encarar tudo. Porque não é todo mundo que tem conhecimento de uma pessoa que tem transtorno do pânico, não vai saber te respeitar, te tratar de uma maneira que seja agradável para você não se sentir mal, né? Não é todo mundo que vai entender que você está passando por uma depressão. Muitas pessoas falam que você está com uma frescurinha, que é bobeira. Às vezes você só precisa descansar, mas não é. Então, o ponto principal é essa questão do contato com a família, dessa aceitação. Ver, construir e moldar, porque eu acho que, assim, na minha fase, né, que eu vivi, eu acho que está mais um processo, assim, de transformação, né, do mundo aceitando isso de uma forma mais clara. Hoje em dia é bem mais fácil do que a época que eu me assumi lá atrás. E sempre vai melhorando, né, Gleice? Sempre vai tendo essa aceitação de uma forma melhor, até porque tem muitas pessoas falando sobre o tema, muita gente lutando. Então, essa questão, assim, de forma resumida, ela me levou, por eu me assumir LGBT e de começo meus pais não aceitarem e tudo mais, me levou ao ponto de eu ter alguns transtornos de pânico,
ter uma ansiedade muito grande que eu carrego comigo até hoje, e desenvolver uma depressão que me afetou um pouquinho, porque entra a questão do contato dos meus pais, a não aceitação que eu tinha comigo mesmo, bullying, que de certa forma acho que todo mundo deve sofrer na escola de uma maneira mais leve ou mais pesada. Então tudo isso vai somando, né, para desenvolver talvez algum transtorno, alguma doença assim mental pesada, e pode até levar a pessoa ao suicídio, que é pior ainda, né? E aí, como é que foi? Você, na verdade, já introduziu um pouco, né, Bruno, referente à questão do início, né? De que forma que você entrou nesse processo de dependência química. Teria como você explicar mais ou menos assim, em que momento da tua vida, como que aconteceu esse encontro seu com a droga? Você já falou um pouquinho da questão, né, dos processos sociais, referente às amizades, alguns grupos, algumas identificações. Você pode explanar um pouquinho como foi para você esse processo de entrar na dependência? Sim, eu acho que é até importante falar, né, Gleice? Porque como aqui tem bastante pessoas que vai estar graduando em psicologia, provavelmente nós vamos ter muito paciente, né, que vai chegar com essa questão para nós. Então, ter esse conhecimento vai ser bem interessante. O que acontece? Depois dos meus 18 anos, quando eu fui estudar fora, eu acabei tendo contato maior com o mundo, porque antes eu era bem fechado, sabe? Eu não saía muito de casa e entra toda essa questão. Então, por mais que eu tinha depressão e sofria e tudo mais, eu não tinha esse contato com a droga e com a vida lá fora. Então, de certa forma, era uma prisão. É como se eu estivesse numa... É que nem eles fazem com aquelas clínicas de reabilitação. Você fica preso num lugar que você não vai ter contato com quem possa te influenciar. Apresentar isso como uma alternativa de fuga. Então, a partir do momento que eu fui vivendo minha vida, eu fui conhecendo pessoas, eu conheci pessoas que usavam droga e eu não tinha problema nenhum, até porque eram pessoas que não viviam no meu convívio. Estava num evento comigo, numa festa, uma coisa assim, mas eu não tinha entendido que isso daí seria uma coisa boa para poder me ajudar, né? Assim, coisa boa não, né? Que nós sabemos que não é bom, mas, né, que geralmente o pessoal apresenta para nós. E teve um tempo que eu comecei a sair muito, né? Porque a gente fica meio assim para baixo, a gente quer sair, quer ver se anima e tudo mais. E o que acontece? Entra na questão da malha social, que a gente fala que tem que sempre ficar de olho nisso. Porque comecei a fazer amizade com algumas pessoas, e essas pessoas, lógico, de imediato, se você parar para pensar e analisar as pessoas que você tem contato, que você conhece, por mais que a pessoa seja uma viciada ou use alguma substância química, você não vai conseguir perceber de cara, a não ser que você já tenha vivido nesse meio. Então, eu comecei a andar com pessoas que usavam isso de forma escondida e comecei a virar amigo delas. Assim, sem intuito de droga. Então, quando eu me peguei num momento crítico, né, assim, porque a depressão ela te deixa para baixo, mas tem picos e baixos, né? Tem um momento que você tá assim mais estável, agora tem um momento assim que a depressão fala assim, puf, você já sente vontade de se matar, sente vontade de fugir, enfim, de não existir, né? E aí, nesse momento, o que que você faz? Você vai desabafar com o seu amigo, vai conversar com ele, e muitas das vezes essa pessoa também ela está perdida, né? Porque eu acho que uma pessoa que usa uma substância química, ou, enfim, qualquer droga ilícita que seja para poder ficar bem, ela não está, assim, num padrão saudável de vida, né? E me apresentou. Ah, por que que você não usa isso daqui? É bom, te relaxa, você está muito sobrecarregado, tal. Então foi me levando aos pouquinhos, me levou na maconha. Aí você usa, né, que hoje em dia é super normal, né? Eles dizem, super na moda usar. Até não é tão pesada, mas de certa forma causa um estrago, porque ela afeta os nossos neurônios, tem a parte química, né, Gleice? Que é uma questão assim que acho que a Gleice deu uma travadinha. É uma questão que eu não sei falar muito bem da parte química, mas ela acaba afetando a nossa parte neural e atrapalhando muito o nosso desenvolvimento, não na hora que a gente usa, mas lá na frente. Ela faz um estrago muito grande. E de uma droga leve, você vai passando por uma droga mais pesada, de acordo com o que você passa. Então, esse convívio social que eu tive, Gleice, depois que eu fiz amizade com esse tipo de pessoa, foi a chave para poder cair nisso. Porque antes, por mais que eu tivesse meus traumas, tivesse meus problemas e tudo o que eu passei, eu não tinha contato com esse tipo de amizade que me abriu as portas, né, para esse caminho. E também não é só a amizade que influencia isso. Eu tenho muitos amigos meus, até eu tenho amigas trans, que o que acontece? Às vezes na sua família tem um usuário de droga, e isso daí acaba te influenciando. E, por exemplo, se você for uma pessoa trans, nós sabemos do tanto que o pessoal marginaliza, né,
o público trans, e muitas das vezes elas são expulsas de casa. Expulsas de casa. Como que vai fazer para sobreviver? Precisa de um emprego. Hoje em dia, quem que contrata uma pessoa trans? Não tem um preconceito, né, nessa parte de empresa e tudo mais? Não é qualquer lugar que vai contratar. Então, para não passar fome e não morrer, ou mora na rua e vive daqueles projetos, né, que ajudam. Felizmente, tem pessoas que ajudam pessoas de rua, e é muito incrível. Se alguém quiser depois conhecer, tem vários. Se alguém quiser ajudar também, é muito bom. Mas muitas das vezes a pessoa não consegue sobreviver só com isso. E parte para quê? Parte para prostituição, parte para o roubo. E isso acaba gerando um vazio na pessoa. E como que ela vai preencher esse vazio? Um recurso de, né, trazer esse prazer de forma fácil, usando droga. Aí ela concilia isso. A vida ruim que ela leva, o serviço de prostituição ou de roubar, que é uma coisa que acaba gerando esse vazio na gente, e a droga para poder saciar esse vazio nela. Então é muito perigoso esse tipo de coisa, principalmente para o público LGBT, mas não são só eles que sofrem disso, né, Gleice? Nesse caso que você comentou, Bruno, é uma coisa que bate muito com o uso de drogas, que é a felicidade artificial, né? Uhum, Naquele momento ali ela está passando por uma situação tão difícil que encontrar momentos de felicidade é complicado. Então entra sim. aquela coisa da felicidade artificial, realmente. E acho que a Gleice caiu, né? Não Ela sei se ela sumiu. chegou a cair. Não, tô aqui. Saio, entro, mas tô aqui. Se você quiser ficar só com o áudio, Gleice, às vezes para não cair, não tem problema se não ligar a câmera, não. É bom que você fica, né? E não tem problema de cair. É, eu acho que vou fazer dessa forma mesmo para ficar mais prático aqui, para não ter Uhum, tantas interrupções. sim. E, Bruno, como que foi assim? Tu teve esse processo, tu entrou, tu teve tuas dificuldades, tu presenciou vivenciou, né, situações tanto tuas quanto também de colegas, né, de pessoas trans, Sim. passando por situações bem de vulnerabilidade mesmo. E como foi o teu processo no sentido de como foi até você conseguir sair? Até você conseguir aceitar ajuda. Como é que foi para você perceber que realmente você precisava sair desse vício, dessa dependência? Então, funciona da seguinte maneira. Quando a gente está usando essa substância química, primeiro tem aquela questão da tolerância, né? Não sei se todo mundo sabe. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós temos um nível de tolerância. E quando nós passamos desse nível, nós vamos cada vez mais precisar usar. Por exemplo, eu fico, vamos dizer assim, eu fico bêbado com uma latinha de cerveja. Tá. Aí eu vou colocando o ritmo assim, vou bebendo uma latinha de cerveja toda vez, eu vou atingindo aquela tolerância toda vez. Aí o meu organismo não vai ficar mais alterado só com uma latinha, eu vou precisar de mais uma, duas. Então, cada vez mais você vai precisando de um pouquinho mais para poder sentir o efeito da droga. E aí entra a questão do que vai te fazer, às vezes, procurar essa ajuda, ou não, né? Primeiro que ajuda não adianta pessoas de fora falar, não adianta se você for um profissional da saúde, for um psicólogo, falar assim, não, você tem que parar, isso vai te matar, isso vai fazer mal. Isso a gente escuta na TV em todo lugar. Então, nós temos que mostrar para a pessoa e que, por mais que ela vá usar, vai chegar um ponto que ela vai acabar morrendo, porque foi isso que basicamente aconteceu comigo. E eu não vi, ninguém nunca chegou a falar isso daí pra mim. Pra mim, eu achava que você usava e não tinha problema nenhum. E você vai usando, você não vai vendo o controle desregulado que você tem sobre o uso daquilo. Por exemplo, chegou num ponto que eu estava usando e estava me causando tontura, estava me dando calafrios, e chegou até um ponto que acho que é estado bulêmico, né, Nicolas, que fala quando você vomita toda vez. E não era nem questão da droga. Eu passei por um psiquiatra na época, isso daí era a minha mente meio que colocando eu como culpado. E esse sentimento de culpa foi o que me fez entrar nesse estado bulêmico. Eu comecei a emagrecer, comecei a ficar magro. Eu não conseguia mais ser produtivo na minha faculdade que eu estava fazendo, no meu serviço. Então isso aí foi me afetando e foi me destruindo. Aí, se eu não tivesse aberto o olho para isso, eu tivesse, tipo assim, não tô nem aí pra vida, não tô nem aí pra nada. Se eu não tivesse, assim, um rumo para me poder tomar como partido, alguma coisa que me motivasse para poder sair disso, ou eu ia ter que parar numa clínica de reabilitação se alguém visse, para poder conseguir me salvar, ou eu ia ficar lá preso até eu morrer, porque é muito difícil a pessoa acordar para isso. Eu acho que tem que passar algum choque muito grande ao ponto dela falar assim, peraí, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Não é assim que eu vou ser feliz. Então, vamos ver, vamos pedir ajuda, né? Porque sozinha é quase impossível conseguir sair, né, Gleice?
E como foi para você, Bruno? Tu precisou de uma internação compulsória? Você mesmo pediu ajuda? Como é que foi esse teu processo? Então, como é que foi? Eu, graças a Deus, eu tenho meus pais que são muito carinhosos e preocupados comigo nessa questão, por mais que eu tive alguns problemas com eles na parte de aceitação, que eu acho que todo mundo passa, né? Porque é algo novo para os pais, né? Saber que o filho é gay e como que eu vou lidar, né? Principalmente os pais da nossa geração. Como que eu vou educar ele? Nossa, será que eu jogo ele pro mundo? Será que eu fico protegendo ele? Enfim. Por eu estar com esse contato com essas pessoas que usavam droga junto comigo, eu tinha uma amiga minha que falava assim, amiga, vamos ajudar o outro para parar. Mas como é que duas pessoas no buraco vai se ajudar para poder sair? Não tem como, entendeu? Um vai ajudar o outro, mas aí quando os dois tiver recaída, já era. Então, o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu fazia tudo assim muito escondido, muito na minha, sem ninguém perceber nem nada, que é o que geralmente quase todo mundo que usa faz, né? Por isso que é muito difícil de nós vermos pessoas que usam, por exemplo, LSD, cocaína, às vezes heroína, é uma droga que você não vê o povo usando por aí, que nem você vê uma pessoa fumando maconha na rua. O pessoal faz muito escondido, porque tem um tabu muito grande em cima, não é que nem a maconha, que de certa forma é quase liberal, então o pessoal faz bem escondidinho. Então, a pessoa que usa acaba aprendendo a usar de forma escondida, né? E de forma implícita, como eu estava precisando de ajuda e eu não tinha coragem de pedir por medo do que os meus pais iam falar, por medo deles me julgar, por medo deles me colocar para a rua, que nem eu vejo em muitos casos na televisão, eu não pedi ajuda, eu fiquei assim, eu vou conseguir sozinho. Mas não deu. Aí chegou um ponto que o meu corpo mesmo começou a dar sinal para eles. E eles começaram a perceber que eu estava estranho. Eu estava emagrecendo muito, eu estava agindo de uma forma muito estranha, eu estava assim num estágio da abstinência da droga mesmo, muito grande. Era como se eu tivesse uma depressão a ponto de me matar. E vomitando todo dia, então eles começaram a perceber esses sinais e foi graças a isso que eu consegui ser ajudado, porque se dependesse de mim eu não tinha talvez pedido ajuda, porque eu estava meio que cego de que eu ia conseguir sair sozinho. Então, eu acho que essa questão é um ponto importante, até colocar aqui na roda, Gleice. Se você vê alguém que algum sinal, alguma coisa assim, que esteja passando por uma questão de depressão, que a saúde mental dela esteja afetada, tenta conseguir a confiança da pessoa para você conversar e descobrir o que está acontecendo. Porque se for algum problema assim, pessoal, tá com ansiedade, depressão e tudo mais, até que dá para poder ajudar e a pessoa até consegue te ajudar, ela até consegue recorrer a um profissional psiquiatra, médico, psicólogo para conversar. Agora, um usuário de drogas, se você perceber que a pessoa pode ser e que ela está passando por todo esse trauma, toda essa questão, tenta ajudar ela, porque é muito difícil uma pessoa aceitar se ajudar por si só, que nem eu acabei conseguindo aceitar, né? E qual foi o teu processo? Qual foi o teu processo de recuperação, Bruno? Desculpe. Tu foi para atendimento psicológico? Tu foi para algum Narcóticos Anônimos? Que processo foi para você hoje estar limpo? Então, a primeira coisa que eu fiz foi internet. Eu tenho muito acesso à internet e eu sei que não é o caso de todo mundo, mas eu pesquisei muito. Eu pesquisava assim, nossa, como sair disso? Como parar com isso? O que eu faço? Só que a internet não estava sendo suficiente. Aí chegou um ponto que eu decidi, eu pensei assim, na clínica eles internam e você, de certa forma, se recupera. Mas eu falei assim, eu não quero parar em clínica, não tenho necessidade, eu não estou no estágio de parar em clínica porque eu consegui perceber antes de eu estar num estágio crítico, né, pior do que eu já estava. Então eu decidi, na partir do momento que meus pais perceberam, eu decidi conversar com eles e falar assim, eu vou fazer isso por mim mesmo, só que eu preciso de uma ajuda profissional. Eu preciso de um psicólogo para conversar e de um psiquiatra, porque o que acontece? Eu tinha crise de ansiedade, ainda tenho. E por ter essa ansiedade e essa dependência química, o meu organismo precisar da substância química e também a parte mental, né, precisar daquele prazer todo, eu ia ter atitude compulsiva. Eu poderia falar assim, eu vou ali comprar um pão, entendeu? Por mais que eu estivesse aqui no processo de recuperação, de sair dessa abstinência toda, eu vou comprar um pão ali, mãe, vou lá rapidinho. Nessa questão de comprar um pão, por você estar com essa dependência química, você é capaz de fazer tudo, é capaz de fazer uma loucura e ir lá buscar. Então, eu tive que ter muita responsabilidade e agir assim de uma forma muito correta. Então, eu falei assim, eu não posso sair,
eu estava trabalhando na época e eu expliquei o que eu estava passando por um problema de depressão, de saúde e tal. Eu pedi uns dias de licença e consegui. E fiquei em casa, no meu quarto, tranquilinho, que eu vi que tinha uma média assim, de uns 10 dias para cima para poder começar a sair esse efeito da abstinência na parte mental. E realmente foi mudando. Só que foram dias horríveis. É como se você estivesse trancado num quarto de loucura e você precisa sair. É tipo tá amarrado, sabe, Gleice? Você tá amarrado assim, você precisa sair daquilo lá, você precisa ir pra rua, precisa fazer o que você tem costume de fazer, mas você se controla. E os meus pais, de certa forma, me ajudaram a me controlar. E, lógico, eu tive auxílio também de medicamentos para ansiedade, para controlar a minha ansiedade e para controlar a parte de compulsividade, né? São medicamentos leves, você poderia tomar até com bebida alcoólica, não tem problema nenhum. Enfim, né? Porque não faz efeito colateral, é um remédio totalmente leve, mas ajudou bastante. Então, foi mais essa ligação, Gleice, de essa responsabilidade, esse comprometimento em querer sair junto com profissionais, psicólogo, psiquiatra, e principalmente apoio da família, de amigos, de quem você tiver por perto. Isso daí é fundamental. Sozinho não dá. Não tem como. Legal, Bruno. E a tua rotina hoje, há quanto tempo que, na verdade, você está limpa? Há quanto tempo sem usar drogas? Já vai fazer 2 anos. 2 eu anos. Com psicoterapia, trabalhando, E, estudando a vida. uhum. A psicoterapia eu coloquei, né? Antes eu não tinha costume de fazer sessão nenhuma de terapia. Depois que eu comecei a fazer, e eu vi que, assim, de uma forma tão fácil, tão simples, ela conseguiu me ajudar e conseguiu abrir minha mente. Por mais que no começo nós estamos fechados, falando assim, não, você não vai me ajudar, eu não consegui sair disso, ninguém me ajudou. Mas o profissional de psicoterapia, ele tem métodos que faz abrir seu olho para você enxergar o que você está fazendo de errado. E é algo, assim, totalmente incrível. E hoje em dia é mais tranquilo, Gleice. Eu peguei a terapia como meio de me ajudar a manter a saúde mental, que eu acho que é o que todo mundo deveria fazer. É muito importante isso. Mas eu vivo de uma forma tranquila, como se nunca tivesse passado por isso. Lógico, tem as marcas que causam na vida de quem usa, né? Se tiver alguma pessoa que já passou por isso, conhece alguém que usa, sabe? Mas é uma luta diária. É uma luta diária porque você sempre vai ter esses gatilhos. Não só para droga, para tudo. Se você tentou suicídio, tentou alguma coisa pesada, tudo que você tinha vínculo naquela época que você viveu aquilo, por mais que você esteja livre, esteja com a sua saúde mental intacta, se você vê um gatilho daquilo, vai te causar um desconforto e você tem que ser forte para não cair de novo. Obrigada, Bruno, pela tua contribuição. Eu não sei se tem alguma pergunta, não sei se a Yara e o Nicolas estão verificando, têm acesso, porque eu penso que daí nós poderíamos pedir também para o David entrar agora para falar da experiência dele, para depois nós fazermos uma troca entre as duas histórias, né, as duas realidades, para que a gente possa trabalhar, né, alguns temas mais propícios dessa temática da dependência. Até agora não chegou nenhuma pergunta no grupo, não, Gleice. Mas eu mesmo estou fazendo uma listinha Não? de perguntas que eu vou passar para você, porque eu sou desses. Acho que o David Legal. pode se apresentar, se ele quiser, trazer um pouquinho, falar um pouco da história dele, até respondendo mais ou menos essas questões que você trouxe aí sobre o Bruno. E depois a gente passa para poder falar um pouquinho sobre a parte técnica da questão e abordando alguns fatores psicológicos em relação a isso. Por exemplo, o Bruno falou sobre quando ele se descobriu homossexual, essa questão toda relacionada com a adolescência, identificação em grupos, como ele buscava se encontrar. Isso é uma questão também da construção realmente da subjetividade do adolescente. Então, a gente está falando daquela construção, a realmente identificação em grupos, a ligação muitas vezes com fé e tudo mais que tem nessas etapas do desenvolvimento da adolescência. Eu queria saber um pouquinho mais, a gente vai explorar um pouquinho mais essa questão. Também anotei os negócios para a questão da sensação de felicidade em si, que a gente estava falando sobre a vida da mulher trans, por exemplo, que ela está passando por uma situação difícil, foi até aquele comentário que eu trouxe, a felicidade artificial em si. Então, tem alguns pontos assim que a gente pode explorar um pouquinho mais dessas questões que foram tragas hoje, enquanto ainda estão frescas. Mas, a princípio, o David, se quiser falar, se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua história, dos pontos que foram abordados também sobre o Bruno, fica à vontade, tá por aí? Uma boa tarde a todos.
Queria agradecer pela oportunidade de estar fazendo parte dessa roda de conversa. Parabéns, Bruno, né, pelo ensinamento da tarde de hoje, né? Fiquei muito feliz aí. Bom, meu nome, me chamo David, mas todo mundo me chama de Davi, tenho 43 anos, resido hoje na cidade de Franca, São Paulo. Estou envolvido com o trabalho de dependência química há 8 anos dentro de comunidade terapêutica e vou contar um pouco da minha história. Primeira pergunta que eu queria deixar para vocês que estão aí presentes, que estão participando dessa roda de conversa aí, não precisa de responder, mas eu gostaria que você levasse para casa essa pergunta, né? Ela é bem simples, né? É uma perguntinha bem pequenininha, mas que tem um total sentido. Quem é você? Quem é você que está aí nesse momento, participando dessa roda de conversa, né? Quando eu falo quem é você, eu não, né, não literalmente só o teu nome, né? Mas quem é você? Qual é a tua história? De onde você vem? Quais são as suas metas? O que você entende aí por estar vivo hoje, né? Nesse contexto geral aí, que não só o Brasil tem passado, mas o mundo todo, né? Aqui quem fala com vocês aí é um dependente químico em recuperação, usuário da substância crack, uso abusivo durante 22 anos, morador de rua 7 anos, 2 anos aí de penitenciária, e várias outras séries de fatores que aconteceu na minha história. Bem rápido aí para não tomar muito tempo, eu venho de uma família de classe média alta, da cidade de Franca, tive todas as oportunidades. Os meus pais viajavam muito, eu fui cuidado por terceiros. E o meu início aí, a minha entrada aí dentro de comportamentos disfuncionais, vou entrar um pouco agora falando sobre comportamentos funcionais, dentro do meu relato de vida, aí dentro da minha história, aos 6 anos de idade, eu tenho o primeiro comportamento disfuncional. Quando eu pego uma caneta colorida de uma garota, de uma amiga minha na sala de aula e levo para casa. Ali começa a minha história, né? As pessoas que cuidavam de mim viu que aquela caneta não era minha e automaticamente levaram eu outro dia para a escola, apresentaram essa caneta, mas o quadro de profissionais daquela escola, era uma escola particular, o quadro de profissionais daquela escola, eles não trabalharam aquele processo comigo. E, não, o Davi é filho de tal pessoa, uma pessoa muito conhecida na cidade, coloca a caneta lá, abafa o caso e vamos seguir adiante, né? E quando esse fato aconteceu na minha história, eu pude perceber que eu poderia fazer que nada ia dar nada, né? O nada não dava nada. E o nada gerou todo um contexto. Essa palavra nada gerou todo um contexto na minha vida. E a vida foi passando e eu tive muito assim, um olhar diferenciado para a periferia. Eu morava no centro da cidade, mas quando eu ia para a periferia eu me apaixonava, né? Quando os meninos estavam na rua de terra, jogando bola, e todo aquele contexto, aquele contexto me agradava, né? Porque eu saía do meu contexto, da minha idade, do meu bem-estar que eu tinha, e me deparava com outro contexto, e aquilo ali era algo muito diferente para mim, aquilo ali enchia os meus olhos. E eu comecei usando drogas inalantes, né? Eu passo por aquele processo, né? No meu tempo tinha aquele processo. Eu começava com drogas inalantes, depois você ia se graduando, né? Passava por tabaco, bebida alcoólica. Depois de muito tempo você conseguia chegar aí no uso de maconha. Depois muito tempo cocaína e assim
a gente ia se graduando nesse processo, né? Aos 12 anos de idade, aos 10 anos eu começo a fazer o uso de substância inalante. Na minha casa tinha uma adega, então aos 10 anos também eu começo a fazer o uso de bebida destilada. Aos 12 anos eu já era um alcoólatra. Mas dentro desse processo, dentro desse contexto, eu tive a oportunidade de jogar basquete no Monte Líbano, em São Paulo, na capital. Passei num peneirão com 500 garotos e tal. E fiquei 3 meses, mas o meu corpo necessitava naquela época da substância, né? Desde cedo, meu corpo já necessitava da substância. Então, eu peço para me vir embora e volto para minha cidade para fazer o uso. E aos 14 anos eu tenho a última oportunidade no esporte, que é jogar basquete nos Estados Unidos. Mas nesse contexto eu conheço o tráfico de drogas, né? Então eu adentro dentro do tráfico de drogas por aquilo que eu já tinha, né? Eu já tinha moto com 14 anos, então eu já tinha uma vida aos 14 anos independente, por aquilo que meus pais me proporcionavam. E ali se encerra a minha história, né, de estudante, a minha carreira no basquete, e ali eu começo a caminhar para outros caminhos, né? Então eu entro para o narcotráfico e começo a caminhar para os outros caminhos, né? Eu me lembro quando, e desde o início, quando eu usei a substância, foi algo, amor à primeira vista, né? Desde o início, desde quando aos 10 anos que eu uso inalante, faço o uso de bebida destilada, foi tudo amor à primeira vista. Ali meu organismo já aceita de imediato todo o processo e sempre eu queria mais, eu necessitava de mais, né? Parece que nunca tinha fim a minha questão do uso, né? Então eu fui usuário compulsivo durante 22 anos. E dentro de tudo aquilo que o Bruno falou, né, hoje eu tenho trabalhado também com o pessoal da LGBT, né, cara, e faz quase 9 anos que eu estou dentro desse contexto, dentro de comunidade terapêutica. Hoje até fazia uma pergunta para um amigo no bate-papo que eu estava tendo. Eu gostaria depois que a Gleice desse esse feedback, se ela pudesse. Muitas das vezes a dificuldade de alcançar o outro, né? A dificuldade que a gente tem de alcançar o outro, né? Eu falo dentro de experiência de comunidade terapêutica, eu não vou relatar o nome, que eu não posso, mas eu estou com um garoto de 24 anos que é tentativa de suicídio, ele tem várias, usuário de substâncias, depressivo, um quadro depressivo, dentro da comunidade. Quando você está quase alcançando a pessoa, parece que ela, né, ela dá 2, 3 passos à frente e você fala, pô, aonde que eu vou pegar esse fio agora para me dar sequência dentro de um trabalho, dentro de um aconselhamento, para que eu possa chegar até esse garoto e poder compreender mais, né? E aquilo que o Bruno falou é uma coisa muito importante, né? Mas eu vou usar uma outra palavra, um outro termo, né? Essa questão do acolhimento, né? Como que eu tenho acolhido não só um dependente, um usuário, um morador de rua, um trans e várias outras pessoas aí dentro de um contexto, como que eu tenho acolhido essas pessoas que chegam até a mim, né? Primeiramente, eu gostaria de me perguntar, né? Como que eu tenho acolhido a minha própria pessoa hoje, né? Como que eu me acolho? Será que eu tenho tirado pelo menos aí alguns minutos das minhas 24 horas para poder olhar para mim, poder rever como foi o meu dia, naquilo que eu preciso de melhorar, naquilo que eu preciso de dar sequência? Então, quando entra dentro desse contexto de dependência química, múltiplos fatores, né? Cada qual com a tua história, né? Histórias ricas, belíssimas de ouvir, né? Histórias de superação, história de crescimento, história de reconstrução, de construção.
Então, dentro desse contexto, é uma série de múltiplos fatores, né? O Bruno vem com um contexto, vem com outro contexto, com uma outra realidade, mas dá o mesmo resultado, né? Que é a substância, ela dá o mesmo resultado, né? Ele começa de uma maneira, eu começo de outra, mas no final nós encontramos com o mesmo resultado, né? O uso de substância, né, psicoativas, né, o uso de bebida alcoólica, o uso de outras substâncias, aí, o uso de fármaco, né, e várias outras coisas que estão aí disponíveis no mercado hoje, né. Então, assim, dentro de tudo aquilo que está sendo abordado, eu acho muito rico essas rodas de conversa, essa troca de experiência, e principalmente com pessoas assim de outro contexto, de uma outra realidade, de uma outra religião, de uma outra religião, não, de uma outra região, né? Isso é muito rico, né? É muito rico essa experiência. Dentro de tudo isso que está acontecendo à nossa volta, eu nem vou colocar no mundo todo, no Brasil, mas na nossa realidade, no nosso contexto, o que de fato nós temos feito, né? Nós que somos aí estudantes de psicologia, profissionais que estão aí na roda de conversa, como que eu tenho abordado quando esse assunto chega até nós, né? Ou até a minha própria pessoa, eu posso falar pela minha realidade. Hoje eu estou aí há quase 10 anos aí, né, em recuperação, só por hoje que vale, né? Eu tenho muito esse dilema comigo, né? Só hoje, né, cara? Eu preciso de viver o hoje, o ontem já foi, o amanhã não sei se eu vou ter ele, mas eu tenho agora a oportunidade de fazer algo novo na minha história agora, nesse exato momento, né? A oportunidade de dar um abraço, a oportunidade de dar um sorriso, a oportunidade de falar para mim o quanto eu amo a minha própria pessoa, né? E para não pegar muito tempo, e assim, a alegria que eu tenho hoje, né? Eu fui aprender muita coisa na minha vida quando eu passei por situação de rua, 7 anos, né? Eu perco a minha mãe há 16 anos atrás, numa noite de Natal, né? Fazia 5 anos que eu não falava com ela. Quando eu resolvo ligar para ela para dar Feliz Natal, a pessoa que trabalhava na minha casa falou assim, eu acho que não vai chegar esse Feliz Natal, companheiro, né? Sua mãe acaba de falecer aí, né? No dia 25 de Natal, 16 anos atrás, eu perco a minha mãe. Quando eu chego no velório, maltrapilho, né? Daquelas condições, a primeira palavra que eu ouço, né? Chegou o assassino, né? O assassino acaba de entrar. Durante muito tempo eu carreguei isso comigo na minha história, né? Mas dentro de o meu processo ele vem de comunidade terapêutica, né? Eu não tive um outro caminho a não ser comunidade terapêutica. No meu tempo não tinha muitos projetos sociais que acolhia moradores de rua, né? No meu tempo nós não tinha nem esse nome ainda, né? Moradores de rua, era andarilhos, né? Então eu fazia parte desse contexto dos andarilhos. Então você contava no dedo aí quantas pessoas que estavam na rua. Eu sou da cidade de Franca, mas a minha permanência em moradia de rua foi Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos. Eu peguei essa região aí para me ficar. E tinha poucos projetos sociais, né? Então eu me lembro quando eu estava com 5 anos de moradia de rua, eu almoçava lá na casa da Dona Maria, que tinha um projeto social por conta própria. E num determinado momento ela falou assim, Davi, ô velho, né? Faz 5 anos que você tá nessa e tal, faz 5 anos que eu tô te ajudando, cara. E eu não vejo melhora. A partir de amanhã você não precisa de passar aqui, que você não vai ter sua marmita mais, cara, né? Eu saí dali muito triste. Quando eu fui lá fui tomar o café lá eu me lembro como se fosse hoje, tomar o café lá na Zona Sul, também na casa do seu Joaquim. Ele falou a mesma coisa, falou, Davi, eu não tô te ajudando em nada, cara, né? Você te oferece ajuda, você não quer, e eu acho que não vai dar muito certo a partir de amanhã também, você não precisa de buscar esse pão aqui, esse café mais. E dentro da minha história, algumas portas foram se fechando, portas importantíssimas foi se fechando, né? E
E eu não procurei internação por livre espontânea vontade no meu tempo, né? Eu procurei internação por livre pressão, né? A sociedade já tinha me abandonado, já não tinha mais família, já estava numa situação degradante, né? Os órgãos públicos viravam as costas para mim. A sociedade, quando me via eu numa calçada, passava para outra. O preconceito era muito grande, o medo era muito grande, porque não sabia quem era aquele ser humano que estava ali, né? Então, eu passei assim por várias, dentro do meu contexto, por várias humilhações, né? Mas hoje não tenho, sou muito grato a esse processo que eu vivi, né? Eu aprendi a dividir uma marmita com 3 pessoas, né? O engraçado de tudo é que a gente não brigava pelo pedaço de carne, brigava pelo arroz. No final sobrava o pedaço de carne, né? Um ficava com medo de pegar a carne, né? Era muito interessante aquilo, né? Quando, sabe? Mas o arroz todo mundo queria, o feijão que estava na marmita todo mundo queria. Então, essa experiência, e eu aprendi a discernir algumas coisas da minha vida, né? O que é meu? A primeira coisa, eu preciso saber o que é meu, dentro da minha história, dentro do meu contexto. Dentro do processo que eu trabalho hoje, eu vejo os meninos carregando coisas que não são deles, né? Se crucificam, né? Com coisas que não são deles, né? E é difícil você tirar isso da tua bagagem dentro da tua mala, porque muitas das vezes você carrega um peso desnecessário na vida que não é teu. E eu fui discernindo, né? Com um tempo, com um trabalho, faz 7 anos aí que eu tenho uma pessoa que faz terapia comigo, né? E tem um diretor espiritual que me acompanha, então eu ando de mão dada com um diretor espiritual, com uma psicóloga e com um padrinho de recuperação, né, de narcóticos anônimos, né? Então eu estou fazendo a terapia do telefone, né? E aí, doido, me ajuda aí, porque hoje está difícil. Então, dentro desse contexto, dentro desse processo aí, eu comecei a discernir, né? Algumas coisas e fui aliviando o peso da minha mala, né? Essa minha mala no começo aí ela pesava 1 tonelada, hoje ela está pesando aí 100 quilos, cara. Eu carrego aquilo que é meu, o que é do outro, infelizmente eu não posso carregar. Isso vem agregando para mim um ensinamento, né? E todo dia eu tenho um tempo para mim, né? Interessante de tudo isso é que eu tiro um tempo para mim todos os dias. E aí, como é que foi o teu dia, velho? O que você fez de produtivo aí? Né? Então, dentro de tudo isso que eu tenho vivenciado aí, e tenho vivido aí, vendo dentro de dependência química, dentro dos projetos sociais que eu participo, né? Amo dependência química na indicada, mas também eu amo, né, a prevenção universal, né? Adoro a prevenção universal, chegar num contexto de uma história, né, que a droga ainda, que a substância ainda não chegou. Então eu amo esse projeto, né? Eu amo isso, né? Eu amo estar junto de adolescentes, de crianças, com música e com todo um processo, né? E hoje, né, eu consigo ver aí a dificuldade né? Eu falo por mim, a dificuldade que eu tenho muitas das vezes, mesmo eu que passei pelo processo, muitas das vezes eu não tenho a mínima noção do buraco que eu cavei na minha história. Eu não tenho a mínima noção, né? Porque é engraçado, eu não cavei meu buraco com pá, com ré, escavadeira, não, cavei meu buraco com mulherzinha de sobremesa, cara. Foi o maior sofrimento para não cavar o meu próprio buraco, né? Então, hoje, dentro disso tudo que eu tenho vivenciado, né, e sentado, estando lado a lado com os meninos dentro de fazenda, e das pessoas que me procuram, família, e os meninos que estão aqui fora que me procuram, dentro desse alicerce, né, que a gente precisa construir. A comunidade terapêutica, ela só me dá o espaço e o tempo para que eu possa rever o meu próprio eu, né? Aonde que eu errei, o que eu preciso de resolver ali, porque tempo de fazenda passa, tempo de clínica passa, né? Acaba, você vai ter que viver realidade. Aí quando tá acabando o processo, eu falo pro garoto assim, bem-vindo à realidade, velho, vamos embora aí, porque agora nós precisamos de viver, né? E assim, estou numa comunidade terapêutica hoje muito aberta, né? Que trabalha aí o processo de cursos, meninos que não terminaram a escola, né? Hoje está na pandemia, então se fica dentro da fazenda, mas quando não está na pandemia, os meninos vão para fora para fazer curso no Sebrae, no Senac, né?
vão trabalhar. Então, a comunidade que eu estou hoje é muito aberta, né? Então, é um processo muito fantástico, muito rico. Mas eu gostaria, assim, de deixar aí, né? Para você que é jovem, né, Yara, aí, quantos anos, Yara, você tem? Adivinha? Nossa, não é jovem, né? Eu tenho 30. Aí, jovem, jovem, jovem. O Bruno, né, eu gostaria de deixar aí para encerrar, né? O que eu tenho feito com minha liberdade, para que ela no futuro próximo não vire uma verdadeira prisão, né? O que eu liberdade que é me proporcionada hoje, né? Qual vai ser o meu próximo passo? Qual vai ser a minha próxima escolha para que eu não me aprisione dentro do meu eu, né? A verdadeira prisão não é a prisão dentro de uma penitenciária. A verdadeira prisão é aquela prisão que eu me escravizo dentro do meu eu. Muito obrigado pela oportunidade aí, Bruno. Muito obrigado pela oportunidade, Nicolas. Muito obrigado pela oportunidade, Clarice. E muito obrigado pela oportunidade, Yara, por participar com vocês essa tarde. A gente agradece, Felipe. A história é muito interessante, a história que se conta. É realmente uma situação complicada. Imaginando o desafio que deve ter sido sair desse cenário e tudo mais. E você falou uma coisa que bateu com uma live que a gente teve ontem sobre vício em tabaco. E o que você falou que trouxe uma questão que o esporte, muitas vezes, ele ameniza a ansiedade trazida pela droga. Quando você me fala do basquete, eu queria saber como que foi que você falasse mais um pouquinho sobre isso, explorar mais um pouquinho dessa questão. Que você falasse como foi o período em que você estava mais envolvido com basquete e essa dependência que você fala que depois volta à sua cidade para poder retomar o vício, dar continuidade, fazer isso com mais liberdade, talvez. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão. Pode ser? Dentro do esporte, né? O esporte é fantástico, né? A cultura em si ela é fantástica, não só o esporte, mas a música, o teatro, aquilo que a gente gosta de fazer, que nos traz qualidade de vida. Então, o esporte dentro da minha vida, eu comecei a jogar basquete aos 5 anos de idade. E eu tinha um sonho desde o início de ser um profissional, de ser um jogador de basquete, né? E eu me lembro que quando eu cheguei no centro esportivo da minha cidade, Franca é a cidade do calçado e do basquete, né? Quando eu cheguei no centro esportivo da minha cidade, o cara, em vez de me dar uma bola de basquete, ele me deu uma bola de tênis, né? E falou assim para mim, assim, né? Ó, do lado direito, na linha, você vai batendo a bolinha. Do lado esquerdo, você vai batendo a bolinha com a mão esquerda, né? Quando ele me deu aquilo, eu me apaixonei, né? Por algo tão simples. E dentro, assim, dentro de... Quando eu começo aos 10 anos e 12 anos eu vou jogar basquete, o que mais me agregava dentro Quando eu falei lá no Monte Líbano, que eu falei, ó, tô indo embora por causa disso, eles, né... Até hoje, tem umas pessoas lá que mandam... que falam comigo e falam como eu estou, né? Até eu fiz algumas palestras dentro aí do esporte aí, dentro da área de dependência química, né? Nós já fomos, teve um pessoal que é do Rio de Janeiro, nós já tivemos em Coatis também, fazendo trabalho em Coatis, no Rio de Janeiro. Mas o esporte, ele me agregou, cara, tudo na minha vida. Ele me agregou disciplina, ele me agregou responsabilidade, ele me agregou bem-estar, ele me agrega felicidade, ele me agrega esperança, ele me agrega, né? Ele me agrega oportunidades, né? Ele me agrega um convívio social. Então, o esporte, ele é riquíssimo. E dentro da comunidade terapêutica hoje, a gente tem o projeto Corredores Autônomos, né? Então, é um projeto que tem com os meninos são treinados dentro da comunidade terapêutica hoje para fazer corridas autônomas. Então, tem sido muito rico. Tem meninos que internam aí tomando 9, 10, 12 medicações ao dia e quando no processo do esporte inserido aí, ele começa a diminuir, né? Hoje eu estou com um menino que é esquizofrênico dentro da comunidade, entrou tomando 8 medicações ao dia, hoje ele está tomando 4 medicações ao dia. Então o esporte, ele é riquíssimo
dentro desse processo de desintoxicação, né? Dentro desse processo aí de reabilitação, dentro do convívio social, né? Ele é fantástico o esporte. Espero ter te respondido aí sua pergunta, Nicolas. Sim, porque o psicólogo trouxe ontem uma questão bem interessante quanto ao esporte, que é no caso que ele ativa justamente as partes do cérebro que são afetadas pela droga. No caso, ele reproduz, mesmo que numa intensidade menor, o efeito da substância. E isso ajuda bastante na reabilitação e até mesmo no afastamento da dependência, que você comentou aí, que é feito no caso dessa desintoxicação com os jovens em dependência de outras substâncias. Isso é Lá muito na, interessante. lá na comunidade, ontem não, essa semana eu estava com um menino dentro do espaço lá de academia e ele puxava ferro, ele gosta disso, ele pegava e falava assim, né? Aí você olhava o brilho no olho dele, ele falava assim, pô, cara, esse aqui pra mim é a mesma coisa que dar uma tragada, maluco. Aí ele puxava o ferro mesmo, né? O peso, como eles falam, né? É a mesma coisa que dá um trago, cara, a sensação que eu tenho nesse momento. Então, a sensação de liberdade, a sensação de endorfina que é liberada, né? A endorfina que é liberada e traz essa sensação de prazer, né? Então, o esporte, ele é fantástico aí dentro do processo. Isso daí é verdade, David. Eu até, na época que eu estava no meu processo de recuperação, eu sou apaixonado por academia. Na hora que você falou desse negócio de levantar peso, eu lembrei na hora, porque é a mesma sensação que você sente quando você está levantando peso, você usa tipo alguma situação que está te irritando, ou alguma coisa que está te sufocando, você vai lá e desconta no peso, né? Por isso que eu gosto muito de academia, crossfit, em geral, e é uma terapia muito boa. É a mesma sensação que libera para você, só que de uma forma assim, diferente, mas na mesma intensidade, e que não vai te fazer mal, vai te fazer muito bem. Então, esporte é algo que pode recorrer, é um recurso muito bom. Até, Nicolas, ontem o José Antônio falou na live dele, né, essas questões de coisas que podem ser trocadas, esporte, também o sexo e até alguns jogos que te estimula a ficar mais focado, te trazer essa sensação de prazer toda. Eu também recorria, até que contei para a Gleice, recorria muito a esportes e a jogos eletrônicos que me estimulava a dar essa mesma sensação que a droga dava. Legal, Gleice, Bruno. eu uma pena, Gleice. Vai que é sua, Gleice. Primeiramente, né, agradecer mais uma vez o Bruno e o David por essas lindas histórias que vocês trazem, essa bagagem que vocês trazem das histórias de vida de vocês é muito importante para nós profissionais, para nós estudantes, né, e também para as pessoas que não são profissionais, que não estão na área da psicologia, mas que elas precisam ouvir o que é realmente ser, né? Passar por uma dependência química, passar por algumas situações de vida, né? Por exemplo, do David, de morar na rua, do próprio Bruno, né? A questão da sexualidade, de toda a nossa história referente a bullying, a identificação com grupos sociais, o quanto a gente precisa trabalhar muito isso dentro das políticas públicas, em todas, seja na política pública de assistência social, de saúde, de educação, enfim, todas as pessoas, todos os cidadãos precisam falar sobre essas temáticas, porque é o que a população, no geral, passa, né? Então, quanto mais pessoas como vocês, que ressignificar a história de vocês, puderem falar sobre isso, nos dá também, enquanto profissionais, essa possibilidade de a gente entender. E como vocês mesmos colocaram, né? Só quem está dentro é que sabe o sofrimento disso. Nós, enquanto terapeutas, enquanto profissionais, enquanto família, enquanto amigos, nós vamos colocando as nossas crenças, as nossas teorias, mas o sofrimento de cada um é singular. Então, por isso é muito importante, sim, que vocês estejam hoje conosco compartilhando isso, né? Histórias diferentes, mas como mesmo o David coloca, muito similares na questão do quanto a dependência química, no quanto a questão da drogadição, né, transforma a vida das pessoas, né? E sempre temos que repassar que a questão de drogas, tem um médico aqui nosso que coloca muito isso, assim, ó, droga é bom, as pessoas não vão para droga por ser algo ruim,
A droga, ela traz uma satisfação imediata e por isso que cada vez mais as pessoas entram nesse mundo. Então, qual que é o processo nosso enquanto profissionais, enquanto sociedade? É ressignificar que existem outras formas que também dão prazer, que também auxiliam e aliviam, né, as dores de uma forma mais saudável. E quando a gente fala em droga, né, a gente fala em todas as drogas, porque ao mesmo tempo que às vezes as pessoas não têm experiência com maconha, com cocaína, com crack e tantas outras drogas ilícitas, elas têm as drogas que são lícitas, que são receitadas por meio dos médicos psiquiatras, uma droguinha para dormir, uma droguinha para acalmar, né? E quantas pessoas aí estão também dependentes de medicação e não se dão conta, né? Então, quando a gente fala desse tema, a gente tem que abranger todas as dependências possíveis, e todas elas repercutem na vida das pessoas como um todo, né? Então, muito obrigada a vocês por abrirem o coração, abrirem a vida de vocês, a experiência de vocês nesse sentido, né? Eu acho que esse Mar levantou a mão também, Nicolas. Então, não sei se a gente dá a palavra para ele ou a gente faz as perguntas primeiro, que você tem aí para a gente responder. Sim, eu vou passar também a informação pessoal. Gente, já deu 1 hora de live, a gente está com 1 hora e 4 minutos. Isso voou, no tempo que a gente começou a gravar. Já está com um bom tempo. Quem tiver outros compromissos, tiver que sair, tudo bem, tá? A gente não vai afetar a questão de certificado, nada disso. Vão poder pegar sem problema, mandar uma mensagem aqui no privado sobre isso também. Podem sair. A live vai continuar mais um pouquinho ainda. A gente vai tentar, pelo menos, dar um encerramento aqui em todas as questões, para poder deixar também um pouquinho para amanhã, para a gente voltar com essa discussão. Então, a gente vai seguir mais um pouco, mas o horário já deu, tá? A gente entende que agora que vai ter eu não peguei o nome, maravilhoso. A Ângela falou que tem estágio, por exemplo, então tem questões de acabar atravessando o horário. Mas, então, vou trazer aqui 2 perguntas que mandaram no grupo. Eu também tenho algumas questões para trazer para a Gleice sobre a questão, que eu já estava falando com ela, comentei um pouco antes. Tem algumas questões que eu já anotei, até para poder dar uma fechada em alguns temas que passaram. E tem 2 perguntas que surgiram aqui no grupo na hora mesmo que ela tinha perguntado sobre as questões, se alguém tinha alguma dúvida. A primeira é da pessoa que está sem nome aqui. Quantos anos demorou o seu processo para conseguir se libertar das drogas? Isso foi feita na hora para o Bruno. Vou perguntar tanto para o Bruno quanto para o David essa questão, tá bom? Então, quem puder responder aí. É mesmo, Nicolas? Poderia repetir? Quantos anos demorou o seu processo para conseguir se liberar das drogas? Então, para poder me liberar mesmo, o meu processo, no caso, foi a partir do momento que eu falei que eu não ia usar mais. Eu não fiz que nem muitas pessoas fazem. Vai diminuindo a quantidade, vai usando um pouquinho e depois vai parando. Isso daí foi tanto para droga mesmo, até pro vício que eu tinha com fumo, né, que eu fumava junto. Então, comigo só funcionou se fosse de uma vez. Então, a partir do momento que eu falei assim, eu vou tirar de uma vez e se eu surtar, ficar doido e tudo mais, vai ser, mas eu vou tirar. Então, meu processo de sair dessa questão foi instantâneo. A partir do momento que eu falei que ia sair, eu não usei mais. Só que o processo de abstinência e esse tratamento mental e a parte química para lidar com toda esse desespero, esse sentimento que você sente de angústia e tal, isso daí levou um tempo. Levou bastante tempo e até hoje, dependendo do que você passa, desses gatilhos, às vezes ele pode despertar essa lembrança lá bem fundinho mesmo do seu subconsciente e se você tiver num momento fraco, talvez pode te levar a recair aí de novo, né? Aí vai exigir muita... Eu não lembro como é que é a palavra, mas seria tipo uma responsabilidade com você mesmo, com o seu comprometimento que você colocou de parar, sabe? O David, você quer comentar alguma coisa sobre o seu? Legal, Bruno. O meu processo foi um processo dentro de comunidade terapêutica, 9 meses na época de internação. Mas eu gostaria de ressaltar toda a fala do Bruno aí, de colocar aí agora, esse processo ele não para, né? Esse processo ele é diário. Eu preciso de estar revendo aí os meus comportamentos, preciso estar olhando os meus defeitos de caráter diariamente, né? Então, esse processo é um processo contínuo e eu vou levar isso para o resto da minha vida. Conforme o Bruno disse, falou bem legal aí, obrigado, Bruno. Por que eu preciso de estar revendo os meus comportamentos, da maneira como eu estou agindo?
para que eu possa, né? Porque quando eu erro, ativa um sininho no meu consciente. Não, pô, errei. O porquê que eu errei? O que me gerou eu ter essa atitude? O que me gera eu ter esse erro? Quando eu estava no uso, eu não parava para rever isso, né? Então eu tinha um acúmulo de erros durante 24 horas e isso foi se acumulando durante 22 anos. Então hoje eu preciso de estar revendo, então isso é um processo diário. Vou colocar de novo, só por hoje funciona, né? Amanhã é um outro dia e o ontem já passou. Tem uma outra questão aqui que também é relacionada a isso que você estava falando, que no caso pergunta como foi a Lara, se eu não me engano, que fez essa pergunta, Lara Lima. Ela botou aqui, quando aparece algum gatilho no seu dia a dia, como você faz para manter a mente em equilíbrio, né? Então, é isso que está falando, é sempre uma questão diária, uma luta diária que vai se passando, né? Quanto à dependência, quanto aos gatilhos, à vontade em si. E agora, já direcionando até as perguntas para a Gleice, vou encaixar também com um ponto que foi falado ontem, eu acho que é importante trazer para a gente discutir aqui também, que é a questão das clínicas, quando fala da abstinência total, o isolamento. Como que funciona, no caso, o retorno da pessoa ao convívio livre em sociedade? Porque lá ele é privado das substâncias, é privado ao acesso, não tem aqueles gatilhos, não tem os amigos em si. Então, quando ele volta a essa realidade, é mais difícil de lidar com os gatilhos, a vontade em si, as oportunidades que surgem para o retorno à dependência? Essa é para mim, né, Nicolas? Essa é para você. Tá. Eu acho que o David já introduziu um pouquinho todo o processo de recuperação, né, do dependente químico. Primeiro, essa questão que o Bruno traz, né, que para o Bruno, assim, o Bruno teve o desejo de querer sair, o Bruno teve um apoio, o Bruno conseguiu, por meio da família, por mais as dificuldades que teve, né, se percebeu e quis sair. Então, o processo foi doloroso também, não foi assim, tipo, hoje eu decidi, né, Bruno, amanhã já estou indo para o psicólogo, amanhã já estou indo para o médico, não, ok. teve uma luta meio. Que é normal, porque assim, a dependência química é uma doença. Então, o dependente não se torna dependente do dia para a noite e ele também não se recupera do dia para a noite. Acho que o David traduziu brilhantemente todo o processo da recuperação. Então, primeiro que vai contar, né, a questão de a pessoa ter ciência de que ela realmente queira sair disso. Né? Eu não lembro se o David colocou na experiência dele se teve mais do que uma internação em comunidade dele. Mas a tendência é que, num primeiro momento, é difícil para que o dependente se reconheça dependente no processo dele. Então, primeiro, essa questão dele se reconhecer dependente, dele reconhecer que ele não tem o domínio sobre a droga, mas que a droga domina ele, geralmente quem vai ter é a família, os amigos, aquele meio social onde ele convivia, seja escola, seja trabalho e assim por diante. Então, muitas vezes, para o dependente químico aceitar esse processo, precisa, né, que às vezes ele chegue no fundo do poço mesmo, digamos assim, para que ele se dê conta de que, realmente a droga é o meu problema, né? Porque até então ele se sente como se ele tivesse o controle da vida dele e ele tem o controle da droga, né? Então, quando ele vai para a internação, por que esse processo de compreender isso é importante? Para entender como funciona essa questão da internação. Então, se o paciente, se a pessoa vai por vontade, por desejo, tipo, olha, eu quero realmente sair dessa vida, eu quero realmente parar com a droga, todo o processo de recuperação tem um outro significado, apesar de todo o percalço que vai ter um momento ali esqueci o termo. Momento de, né, que ele vai ficar por um período ali sem usar droga, que ele vai precisar da medicação, né? E aí ele vai ter que lidar com todo o processo de desintoxicação dele, de ressignificar todo o processo de vida dele. Então ele vai ter que lidar realmente com essa questão de que ele vai ter que trocar de amigos, que ele não vai conseguir frequentar, não vai poder frequentar os mesmos lugares que até então ele frequentava, que ele vai ter que ter uma rotina, né? Então, todo esse processo ele vai ter que aprender ou na clínica ou então nas comunidades terapêuticas, muitas vezes. Então, como que vai ser quando ele sair de lá?
Se ele aceitou esse processo de que ele realmente precisa sair das drogas, que é para a saúde dele, que é para o bem-estar dele, né, sair desse processo de dependência, dentro da comunidade ou dentro das próprias clínicas, vai ter todo um trabalho de rotina, de acompanhamentos, de orientações, de rotinas mesmo, de atividades de responsabilidade pessoal para fazer, de reinserção, por exemplo, de questões de atividade física, de questões de outros encaminhamentos, como frequentar CAPs, frequentar, por exemplo, né, na dependência química por drogas mesmo, a questão dos narcóticos anônimos, que é uma alternativa muito necessária também, que dá um bom suporte para o paciente, frequentar um CAPS, ao invés de ficar na clínica, então ter uma rotina de acompanhamento em CAPS, se vincular a outras políticas, né? Mas, principalmente, como o David mesmo muito bem trouxe, a questão de ressignificar as rotinas. Então, reaprender consigo mesmo, reaprender o que cada um gosta, como, né, o que é reconstruir essa pessoa que saiu de dentro dessa clínica. Isso é muito importante. E é um processo que é um dia de cada vez. Não é um processo do tipo, eu saí da clínica, agora eu estou livre da dependência química. Não. Cada dia é um processo, cada dia é um recomeço e, sim, tem muitas recaídas nesse processo. Por isso que dentro das políticas públicas e muitos profissionais que atendem a área de dependência química, não é para qualquer profissional trabalhar com esse público, porque a questão da frustração pelas recaídas do paciente é uma realidade. Então, enquanto profissional, nós temos que ter esse conhecimento e esse olhar de que nós estamos ali, estaremos dando todo o suporte técnico e necessário humano, né, que essa pessoa precisa, mas nós temos que entender que é o processo da pessoa, que vai ter, sim, poderá ter algumas recaídas, né, e nessas recaídas nós também temos que sempre reforçar para essa pessoa que ela sabe onde buscar o caminho e que, por muitas vezes, esse caminho também depende dele. Não sei se ficou claro, Nicolas? Ficou claro, sim. Só um minuto que eu estou abrindo aqui. Tem uma pergunta da Natália, mas eu lembrei que o Eclesiastes, eu não lembro o nome. A Natália também está com a mão levantada. Tem a pergunta da Natália, esse Mar estava com a mão levantada ainda há pouco, ele abaixou. Esse Mar ainda está com a dúvida, tem a pergunta. Como é que estão? Não, não era nenhuma dúvida nesse sentido, assim, sabe? Primeira coisa, assim, também tem com clínica, eu sou voluntário também de uma equipe que trabalha com dependência química, e nós estamos na mesma sala, mas eu estou sabendo a história do Bruno agora, depois ele vai ter vontade de saber a minha. E assim, esse contexto que o Bruno trouxe para a gente é muito, assim, o percentual de jovens que busca se recuperar no contexto que o Bruno trouxe é muito baixo, mas é muito mesmo. A grande maioria, quando busca essa ajuda, quando ele pede socorro, porque o negócio já está muito, muito avançado. E acho que algo que eu queria fazer um louvor nessa noite é essa possibilidade que nós estamos tendo de conversarmos aqui. Porque quer queira ou quer não, o assunto que o Bruno trouxe, essa parte da homossexualidade e a parte das drogas ainda é algo velado. Fala-se muito, mas se a gente perceber nas nossas famílias, é assunto que não se conversa. É algo que o ser humano hoje está tão próximo, mas as famílias, por conforto, por ser conservadoras, por uma série de problemas que não se fala do assunto. E eu vejo assim, quantos pais eu já vi que foram os últimos a saber que o filho estava numa situação assim? E aí pergunta que eles mais se faziam: onde foi que eu errei? E quando nós temos essa oportunidade, o meu sonho, acho que o sonho da Gleice é que a gente pudesse falar disso com famílias inteiras, para a gente poder tirar, para poder levar, porque o outro, eu só aprendo quando eu escuto o outro, quando me coloco na jornada do outro, e aí o outro me ensina, e talvez eu consiga dividir alguma coisa. E assim, Bruno, obrigado pelo convite que você me fez há dias atrás, e agora pude conhecer o Nicolas, que está no Rio de Janeiro, a Gleice, que está no interior do país, Santa Catarina, a Yara, ele sabia da história, não deram um pouco.
como enriquece a gente. Eu conheço um pouco eu conheço a história do Davi, a gente é próximo. Então, assim, mas eu acho que até trazendo isso, né? É um dia de cada vez que a gente vai viver a história de cada um e até a nossa história. Só que hoje nós vemos uma sociedade que ainda que sabe muito jogar pedra, mas é difícil demais estender a mão para aquele que mais necessita. Eu vejo muito isso. E ver a coragem desse jovem aí, desse garoto que está aqui, o Bruno, e de ver o quanto ele sorri hoje. Cara, é rico isso. E quantos que estão aqui nessa sala aqui que a gente poderia... Acho que 1 hora, Nicolas, é muito pouco. Porque o assunto flui. E uma falou assim... E outra coisa, eu estou no primeiro semestre de psicologia e ver pessoas que estão no 8º semestre, no 7º semestre, como é bom ver isso, impulsiona a gente. E vocês estão agregando algo para a gente e a gente torce que a gente possa que eu possa também estar agregando alguma coisa. Mas é enriquecedor isso. É algo que me motiva ainda mais, tá? E que eu vejo vocês aí e já estou imaginando a gente lá na frente podendo fazer algo. Um pouco era isso. Não vou entender não, que tem mais perguntas. Vai lá, Nicolas, perdão. Tá tranquilo, essa é uma ótima contribuição, é um ponto realmente importante essa conexão. E quando você fala, não, a gente pode ver, poder trazer, levar esse assunto para as famílias e tudo mais, a mente já fica aqui, caraca, como que a gente pode fazer um projeto que chegue nesse público? Como a gente consegue chegar nas famílias? Quando a gente começou a BRAPSE, a primeira equipe, a primeira coordenação que a gente teve, parece que faz muito tempo, mas faz 2 meses, a gente conversava muito sobre levar palestras da BRAPSE, levar projetos de psicologia, por exemplo, para igrejas, que são ambientes onde tem grandes concentrações de famílias, diversas classes, a gente pode chegar até lá. Então, são formas, talvez, de a gente elaborar um material, construir alguma coisa juntos, para poder estar levando palestras para empresas, famílias, escolas, e estar espalhando o assunto, falando a respeito desse assunto que realmente ainda é muito um tabu, é muito pouco abordado, é muito pouco falado. Os fatores psicológicos, principalmente, são praticamente ignorados na maior parte dos casos. Fala-se muito sobre o uso da substância em si, do problema, mas não fala do que leva a pessoa até ele, dos fatores que estão envolvidos, a depressão, a ansiedade, o sentimento de vazio. Isso é muito ignorado. E o ponto que o Bruno trouxe até sobre as mulheres trans, quando se coloca, então, de um público já marginalizado, a gente não tem nem conversa para começar a respeito do assunto. Então, se falar no ambiente familiar, onde pode estar acontecendo com uma pessoa próxima, é uma coisa difícil. Imagina falar sobre um outro alguém que está distante da realidade da pessoa, né? A Natália tem uma pergunta, ela estava com a mão levantada, não sei se ainda está. Natália, fica à vontade. Oi, gente. Só queria tirar uma dúvida, a questão de, por exemplo, igual a pessoa, quando ela vai para a clínica ou ela começa algum tipo de tratamento ou tenta buscar ajuda, a questão da pós-casa ou algum profissional, como que ele faz para essa orientação? Se eles buscam, igual eu estava fazendo esse semestre o estágio de psicologia social e a gente pegou o tema sobre moradores de rua. E foi uma questão que a gente tinha que, igual o Nicolas acabou de falar, de trazer algum projeto para reinserir esse indivíduo na sociedade, para que ele não se sinta frustrado, não se sinta indignado, né, com a situação que a gente vive. Verdade que ela está falando, não estou ligado. Dá para escutar? Já sim. Então tá. Essa questão de reinserção do indivíduo quando ele começa esse tipo de tratamento. Como que seria esse trabalho exatamente? Porque a gente fez o estágio, mas a gente for ver muitos artigos, busca muitas referências, muito trabalho que às vezes fica ainda um pouco vago ainda para a gente que está começando esse processo de psicólogo ou alguém da área social. Acho que é comigo mesmo, né, Nicolas? Então, Natália, pela legislação, tá, o processo de internação, quando a gente fala só da parte pública, tá, a partir do momento que ele foi inserido pela política de saúde, por uma reabilitação em clínica, né, quando ele sai da clínica, ele já deve ser reinserido no próprio município, tá,
dentro das políticas que o município tem. Nós sabemos que não é uma realidade, por exemplo, de todos os municípios ter CAPS, né? Ou, às vezes, quando tem o CAPS 1, que atende toda a população e todos os transtornos do município, tá? Mas o ideal seria, sai do processo de clínica e vai para os programas do município de reinserção. E nisso, as equipes que estão lá deveriam ser feito todo um processo de reinserção. Trabalho com a família, né? Por exemplo, no caso de moradores de rua, antes de sair das clínicas, tentar identificar se realmente tem família, se tem como reconstruir esse vínculo familiar, se não tem família, se não tem como reconstruir esse vínculo familiar, o que nós podemos proporcionar, se tem algum albergue, se tem alguma possibilidade de inserção de trabalho para essa pessoa, né? Então, tudo isso depende do que o município oferece para que você realmente possa, enquanto equipe, né, fazer esse trabalho. Não é um trabalho de uma equipe só, de um profissional só, tá? É uma equipe que tem que ser multiprofissional, então, psicólogos, assistentes sociais, enfermagem do posto de saúde, também a questão da educação, porque, por vezes, também são pessoas que, às vezes, não estão mais, não conseguem emprego, porque, às vezes, não tem uma escolaridade. Então, o processo de reabilitação, muitas vezes, se a gente for fazer, é muita coisa para poder auxiliar esse indivíduo, né? Então, tudo vai depender realmente, Natália, qual é a estrutura que o teu município tem, para aí você conseguir realmente fazer o teu trabalho da melhor forma possível. Por isso, quando a gente fala na questão, sempre trabalhei em políticas públicas, além da clínica, sou apaixonada por isso, é que eu falo que nós temos que defender e buscar muito essa informação das políticas públicas. Por quê? Principalmente nós psicólogos só fomos inseridos dentro das políticas públicas agora de 2003 para cá. E nesse processo de 2003 para cá, que a gente tem um amplo campo para trabalhar dentro do social, por exemplo, em outras equipes de saúde, de prevenção, nós temos que olhar que nós também temos que olhar esse indivíduo e realmente perceber qual é a estrutura que esse município, né, que a política dentro de um geral tem para essas pessoas, porque senão realmente a gente não consegue auxiliar muito. Digo para vocês, né, no papel, nas legislações é muito bonito, né, mas na prática muitas vezes a gente sabe que tem muita falta. Mas eu também vejo que, por mais que tenha falta dentro dos municípios, quando os profissionais estão comprometidos com o seu trabalho, com aquilo que realmente acreditam que funciona no seu trabalho, a gente consegue, sim, formular, né, estratégias para auxiliar essas pessoas. Sempre lembrando que tudo depende do que a pessoa quer. Às vezes a gente pode, sim, oferecer muitas coisas, estruturar a vida para a pessoa, e, de repente, chegar lá, a pessoa ter essa recaída e voltar para aquilo onde ela gostaria, né? Tanto é que quando a gente fala na questão de política para morador de rua, a gente não necessariamente fala em tirar o morador de rua da rua. A gente fala em proporcionar para ele bom bem-estar e mostrar para ele que tem outras realidades que são importantes. Mas é um direito dele estar ali, né? Não sei se respondi, fico à disposição se tiver mais alguma dúvida. Oi, respondeu sim, obrigado, viu? Então, Nada. Vamos esperar um pouquinho. Quando a Natália fez a pergunta, eu vi que o David levantou a mão, Davi. Ele tem experiência aqui fazendo contribuição, Davi? Quer falar alguma coisa? O programa Recomeço no Estado de São Paulo, eu não sei se era do Estado de São Paulo, trabalha com repúblicas pós a internação, né? O acolhido sai da comunidade, quando ele não tem lugar para ir, uma moradia fixa para ir, tem as repúblicas. Na cidade de Franca também não tem, a cidade mais próxima que nós temos república é a cidade de Ribeirão Preto. Então, e nessas repúblicas ele tem todo o espaço aí com profissionais e tem um tempo, né, que são 6 meses dentro da república para que ele se organize, arrume trabalho e consiga se manter com os seus recursos. Então, é igual a Gleice colocou perfeitamente aí, tem muitas coisas no papel, mas na prática aí a gente tem grandes desafios aí na prática aí, né?
E essa questão de república, gente, aqui para nossa região, por exemplo, né, a minha cidade tem 40 mil habitantes. A cidade maior que tem próxima tem 80 mil. Nós só temos essa república, se não me engano, em Florianópolis e Joinville. Então, a 300, 400 quilômetros. Então, é muito. E, assim, a demanda que nós temos para o município, mesmo sendo de 40 mil habitantes, é muito grande. Então, nós sofremos, enquanto município, essa questão de como reabilitar realmente quando eles saem, né, da comunidade terapêutica, se muitas vezes a gente não consegue, em tempo hábil, trabalhar essa questão de vínculos familiares. Porque a gente sabe que para entrar, né, nessa questão de rua, por vezes, né, se entregar para a questão da dependência, há muito tempo os vínculos já foram rompidos. Então, trabalhar esses vínculos é demorado também o processo. Bom, posso falar? Eu gostaria de pontuar algumas coisas que eu fui anotando aqui. O Elcimar trouxe sobre a empatia, sobre como seria o trabalho disso dentro das famílias, né? Primeiro, eu acho que o próprio adolescente, o jovem, o adulto, ele tem um pouco de receio já da família de chegar e de falar e de conversar, né? Porque, pelo menos eu, assim, eu com a minha mãe, com meu pai, a gente teve uma conversa muito sempre aberta, mas tem pessoas que os pais são muito conservadores, então não tem essa liberdade de chegar, de se expressar, olha, eu sinto isso, olha, eu tô assim. Então, o que dificulta um pouco. Outro ponto é a questão que o Elcimar trouxe da empatia, né? Como que a gente vê o outro? Será que a gente vê somente a aparência ou a gente vê aquilo que está no interior? Porque as pessoas, elas clamam por socorro através da alma também. E isso é uma linguagem que a gente, como psicóloga, precisa entender, né? Porque muitas vezes fica ali naquela... Fica subentendido, sabe? Não tem como... A pessoa fala e fica nas entrelinhas da movimentação, aí você olha, a pessoa já está querendo meio que chorar, já está querendo desabafar, e aí se a gente não parar para prestar atenção nisso, nessas coisas, a gente deixa muitas oportunidades e muitas pessoas de lado. Então, acho que a gente tem que ter um lado muito humano para estar olhando isso, para estar verificando, sabe? Para entrar dentro disso. Um outro ponto também que eu anotei aqui, que durante o que o Bruno e o David que colocava, que, tipo assim, até que ponto as drogas, os vícios e tudo que surge aí ao longo da vida não é para tampar uma dor, e quantas vezes essa dor não está escondida de uma forma ou de outra. Aí o Bruno teve a depressão, teve a questão da ansiedade, e quantos jovens, em questão de vulnerabilidade, dentro do assunto abordado, né, não chega ao suicídio por conta disso. E aí a gente entra numa outra questão, que a pessoa, ela tenta o suicídio ou se suicida, não é porque ela quer suicidar, né? E sim, ela quer tirar simplesmente aquela dor que está dentro dela, sabe? Então, são pontuações que eu fiz, que eu fui anotando aqui durante as colocações que foram feitas, e eu vejo dessa forma. Bom, sou graduanda ainda, se eu estiver errada, me corrijam. Super importante essas suas colocações, Yara. E realmente, quando você fala dessa questão da empatia, que o Edmar, esse Mar, né, tinha colocado também, até, né, é muito assunto, muita coisa mesmo para a gente falar. Eu tinha pensado e não tinha notado, agora coloquei,
da importância da questão de como se comunicar, né? Essa questão da comunicação, da empatia é muito importante em todas as nossas relações, né? E a gente se comunica não só verbalmente, como corporalmente, nas entrelinhas. Então, é muito importante quando a gente fala no processo de falar com famílias, falar com grupos, também estabelecer a questão de como facilitar essas comunicações, como que conseguimos realmente fazer com que as comunicações sejam eficazes, né? Com relação à questão também, eu acho que o Nicolas até pontuou, e aí a gente acabou tomando outros caminhos e não colocamos, né? A questão da dependência química, ela sempre está ligada, né? Sempre está ligada com alguma comorbidade. Então, a pessoa vai para a dependência química também com algumas comorbidades, seja ansiedade, seja depressão, ou, por vezes, também até alguns transtornos, né? De transtornos mesmo mentais, no sentido de antissocial e assim por diante, né? Então, a maioria das vezes em que as pessoas buscam os seus refúgios em qualquer droga é realmente porque ela tem um outro sofrimento. A droga, como a gente colocou ali no começo, quando conversamos, ela nos dá um prazer imediato de uma dor, de alguma coisa, ou que eu queira assumir, ou que eu queira esquecer, ou assim por diante, né? Mas é importante que a gente coloque que, na sua grande maioria, a dependência química está associada com alguma ou outra comorbidade. Então, por isso, quando a gente vai fazer o tratamento, né, a gente também trata algumas outras comorbidades junto para que a gente tenha realmente um controle efetivo do quadro. Por isso, aí entra o nosso lado psicológico, a importância da psicoterapia. Por isso, a importância desse acompanhamento. Como o David colocou, né? Ele anda com os anjos dele lá, né? Que são pessoas que realmente apoiam ele nesses momentos para evitar alguma questão de recaída. Ele consegue perceber os gatilhos, quando ele percebe, ele já aciona alguém, né? Quando ele não consegue dar conta sozinho, ele já aciona alguém. Outro ponto importante, que na outra live sobre a questão LGBT nós colocamos, né? E na verdade não colocamos, foi falado e a gente acabou, né? Deixando passar. A questão da religiosidade, né? O quanto, às vezes, a religiosidade, ela, por vez algum, né, atrapalha nessa questão do LGBT, né? Mas, na questão da dependência química, o quanto ela também auxilia. Infelizmente, desculpe o termo, mas não é infelizmente, mas assim, felizmente, em algumas situações, a gente sabe que, principalmente nas comunidades terapêuticas, a gente consegue, sim, que a pessoa consiga se manter limpa a partir do momento que ela encontra uma religiosidade, né? Aí tem N situações, N visões sobre a situação, né? Alguns contras, outros a favor, mas o que eu vejo é que nessa questão da dependência química, ter também essa questão da espiritualidade desenvolvida é muito importante para evitar algumas recaídas. Então, vejam como tudo depende realmente, né? Para algumas coisas, às vezes, atrapalha muito, mas para outras também pode ser, sim, um método que auxilia. Por exemplo, eu conheço pessoas também que elas não vinculam com terapia, não vinculam, mas elas conseguem vincular e fazer o trabalho, por exemplo, dentro do grupo de narcóticos ou de alcoolismo. E elas vão toda semana, elas são ativas dentro do grupo e conseguem manter, né, um dia de cada vez, o seu tratamento dessa forma. Então, existem várias etapas, existem várias possibilidades, né, mas cada pessoa vai ter a sua escolha também para que se mantenha sóbrio, né? Sim. Quando você fala da religião, é bem interessante mesmo pontuar que também tem essa questão positiva. É que nem tudo na vida, né, gente? Na dose, na medida, da forma correta. É um remédio, tal pode ser um remédio como um veneno. E aí vai ter que saber sempre procurar qual é a melhor religião para você, onde você se encontra melhor, qual a linguagem que é falada também naquela religião. Porque, por exemplo, de igreja para igreja muda-se o discurso. Então, é onde você vai encontrar apoio e assistência para poder continuar no percurso que você pretende traçar. Então, é sempre o ambiente. Às vezes, o ambiente familiar em si também não é um auxílio que você vai ter, mas tem famílias também que dão total apoio, como foi o caso do Bruno. Então, tem questões, sempre vai estar
a gente está lidando com pessoas. Então é sempre aquelas pessoas que vão formar o ambiente, que vão formar o local e vão indicar se vai ser positivo ou não para aquela recuperação, como aquela pessoa também na sua identidade se encontra lá dentro. Eu tinha algumas perguntas aqui, tinha até comentado que ia trazer, mas eu vou deixar essas perguntas para amanhã, que aí já responde junto com a Gleice, a gente já pega já uma pegada mais da atuação do profissional nesses casos, as etapas, processos. Tanto a Gleice quanto o José Antônio amanhã são da TCC, então isso vai ser uma conversa fantástica. Ela gosta do assunto, gosta de políticas públicas, ele é apaixonado por dependência química, trabalha demais com esse tema também, um dos temas que ele estava falando ontem, é um dos que mais gosta de conversar. Eu creio que amanhã a conversa vai ser imperdível. Eu não vou estender muito, porque tem gente que já falou que está saindo, está tendo compromisso agora, já estendemos para quase 2 horas de reunião hoje. Então é isso. Mas foi bom que rendeu, Nicolas. E o Bruno quer falar porque ele está com a mão levantada. Faz um tempão. A Natália ainda tá aí, será? Oi? A Natália, que tinha feito aquela pergunta, eu não consegui passar. A Natália mandou no grupo que ela estava saindo. Ah, é porque eu queria pontuar uma coisa, até tinha comentado com a Gleice a respeito da pessoa se reinserir na sociedade, e é muito importante trabalhar principalmente porque essa questão do convívio social, com quem você vai estar andando junto. Porque foi uma coisa que me ajudou e que eu ajudo bastante pessoas, amigos, né, que eu tenho, que estão passando por essa dificuldade, e às vezes não tem dinheiro para pagar um profissional da área da saúde mental, né, para poder ajudar. E é algo muito importante. Tem a questão que a Gleice falou, que o Esmar falou também. Esmar não, desculpa, o David, né, falou, que não só envolve essa questão, mas também ONGs que ajudam, que nem aqui na região de São Paulo tem o projeto Existimos também, que é um projeto que acolhe pessoas LGBT, principalmente pessoas trans, que estão em situação de rua, prostituição e vício em drogas pesadíssimas e que acabam com a vida delas, e elas estão querendo se reerguer, sabe? Mesmo com a sociedade acabando com elas, colocando elas assim totalmente de lado do mundo, esse projeto e vários outros também dão visão para elas e dão esse apoio. Então é bom a gente se basear nesses projetos, se for trabalhar com essa área, procurar ver como essas pessoas se sentem, como é bom colher elas. Mas eu acho que o essencial mesmo não é tratar ela como se fosse assim um caso que nós precisamos resolver, mas tratar ela como humano, ver que ela precisa desse carinho, dessa atenção e dessa compaixão. E principalmente ajudar essa pessoa a ficar ciente de que, já que ela quer reconstruir a vida, por mais que ela saiu da dependência química e tudo mais, é importante ela entender que não foi a clínica que curou ela, mas foi o processo de ela ficar lá, afastado de quem poderia levar para esse caminho, e estar afastado desse acesso às drogas. Então, a chave para não cair de novo, a chave para não entrar nessa dependência de novo, eu, como já vivi isso, já vi muitas pessoas vivendo isso, amanhã, no caso, dá para continuar um pouquinho, tentar tirar todos esses gatilhos da pessoa e ensinar ela a lidar com isso, que eu acho que é a chave primordial. Então, esses gatilhos que te levam a recair depois, porque sair é fácil, ao meu ver, pelas coisas que eu vivi. Agora, conviver depois que você já está, entre aspas, curado, é mais difícil ainda. Porque se a pessoa não tiver aprendido durante esse processo de, como é que fala, de reabilitação, se ela não aprender que ela não pode ficar nesse ciclo de pessoas que utilizam isso, pelo menos por uns anos, até ela estiver com a saúde mental totalmente intacta, e quando ela estiver numa fase muito pesada, muito triste, ela tentar recorrer a coisas que vão dar esse gatilho para ela, ela vai acabar voltando. Então é isso que, ao meu ver, é a chave principal para a pessoa aprender e para nós que somos profissionais passar para ela. Foi algo que a minha psicóloga me passou no dia e que eu passo para várias pessoas para poder ajudar. Saiba com quem você está andando, em quem que você confia, quem que você pede ajuda, porque isso daí faz assim uma mudança incrível na sua vida, que eu assim demorei muito tempo para enxergar, e é muito importante. Mas é isso. Você esqueceu de comentar do cara que perdeu o nariz. Já vou te adiantando que você mandou no grupo, ele ficou mandando isso no grupo que ele tinha que comentar. Agora ele vai comentar isso. Então. Mas assim, para não prolongar muito, é porque eu tive contato com muitas pessoas, tive muitos amigos e já ajudei também muitas pessoas, assim, não profissionalmente, mas como amigo, conversando mesmo, né? Tinha um amigo meu que ele tava assim conversando de boa, assim, e depois, se quiser, no sábado, posso até explicar por que isso daí acontece.
ele foi tossir. Na hora que ele tossiu, saiu um pedacinho de carne necrosada do nariz dele, por causa que ele já era viciado em cocaína há muito tempo. E nessa hora ele ficou desesperado, começou a chorar e ele entrou num surto, porque imagina você tossir e ver que tá saindo um pedaço de carne necrosada do seu nariz. Mas tem uma explicação para isso. Talvez amanhã dê para explicar, mas são coisas que se você... A cara da Grace foi melhor. Mas são coisas que, assim, não são passadas em filme, não são passadas em televisão, e não é coisas que geralmente falam pra gente, se você usar essa droga aqui, o seu nariz vai putrefar. Tudo por dentro seu vai corroer, você vai ter que pôr nariz de platina. Aqui pode abrir um buraco lá que você vai ter que fazer eu não lembro como é que é o nome certinho, mas são coisas horríveis e que não são passadas pra gente. E a gente ter essa visão, principalmente de quem convive com isso, quem tá usando isso, te dá um choque. Você fala assim, eu não quero que isso daí aconteça comigo. Então entra nessa questão também. E teve só mais uma pergunta, Nicolas, que uma moça mandou no privado, a respeito da medicação que eu tomava. Eu prefiro não passar o nome do medicamento, porque eu não sei se às vezes a pessoa vai procurar tomar por conta própria, né? Então eu não vou conseguir falar. Mas o que eu aconselho é você procurar um psiquiatra para poder te ajudar, porque ele vai estar treinado e vai saber o que vai te passar. No meu caso, era um caso que não era muito insano, nem necessitava de uma medicação muito pesada, porque eu já tinha ciência disso daí, eu já tinha um autocontrole, que nem a Gleice falou. Eu recorri a uma espiritualidade, não religião e tal, mas esse autoconhecimento e eu buscar esse processo de eu saber o que eu quero e eu ter esse controle de mim, não deixar a droga controlar. Então, vai muito de pessoa para pessoa. Então, se você conhece alguém que passa por isso, ou você passa por isso, seja ansiedade, depressão, qualquer coisa que seja, se você está com uma tristeza assim, estranha, que você fala assim, isso aqui não é normal do nosso cotidiano, procura um profissional, um psiquiatra, e se for preciso tomar medicamentos, ele vai te dizer qual que é o melhor para você tomar. Oi, vou falar alguma coisa? Um outro ponto que eu queria colocar também, que na nossa adolescência, né, o que incentiva muito o uso de drogas em geral, como começa sempre pelo cigarro, depois passa para maconha, depois passa para outras drogas mais, que eu vejo muito assim, é a questão de estar na modinha. Tá na modinha. Meu amigo fuma, eu vou fumar. Nossa, mas diz que não acontece nada se usar maconha, até bom, né? Tem até o canabidiol, que é usado em tratamento, por que não usar a maconha, né? Então, a gente entra em grandes questões aí, e tipo assim, esse assunto é um assunto que pode render muita coisa e se a gente continuar, a gente... Você falou, né, Yara? Vai se estender. A necessidade do adolescente precisar dessa droga por modinha. Eu vou fumar por modinha. Para estar inserido dentro de um grupo, fazer parte. Até, Gleice, eu queria depois, se você puder continuar, talvez amanhã, enfim, depois a gente anotar esse tópico, não sei se hoje dá tempo, mas é um ponto que também às vezes é importante até abrir um tema sobre isso, porque às vezes a pessoa está com um vazio dentro de si, de ter a necessidade de ser aceito para achar assim, nossa, eu preciso estar na sociedade, eu não sou ninguém. Aí o que o povo gosta de fazer? Esse povo aqui bebe, eu quero ser descolado igual ele, eu quero ter importância, porque às vezes falta essa importância na família, talvez os pais não dão essa atenção para a pessoa, e onde o jovem se encaixa nesse quadro de procurar pessoas descoladas e que usam droga, bebida, fumo e tal, e é onde o jovem adolescente, principalmente da fase da adolescência para a fase adulta, faz muita merda. Desculpa o termo, mas faz muita. Porque ela não está ciente de que ela está construindo a vida dela ali. E por carência, por essa necessidade de talvez ter uma aprovação que não teve na família, ou talvez não teve essa alta aprovação, ela vai recorrer a isso. O que está na moda? Então, e um outro ponto muito sério também que eu vejo é que, tipo, a pessoa tá nesse ciclo de amizade, tá entrando nesse mundo das drogas e toma alguma medicação. Uhum. E aí, o que acontece? Qual é o efeito que a medicação tem junto com o uso de drogas, né? Eu conheci uma pessoa, que no caso a gente não dá o nome, mas que fazia uso desse medicamento controlado e também usava droga, inclusive usava cocaína.
E assim, é um efeito muito, muito pesado. E misturava com álcool. Então, é algo que eu não aconselho de forma alguma. A pessoa se torna como se ela tivesse virado um monstro, uma pessoa sem controle. E ela é capaz de matar. Eu penso assim, a pessoa é capaz de fazer tudo. E hoje também está vindo muitas novas drogas que são desconhecidas e precisam ser estudadas, que muitas pessoas avaliam como tratamento, que é feito por microdoses, através de microdoses. Não vou citar nomes, porque são comercializados, então, assim, depois, se vocês quiserem, a Gleice, o Nicolas, o Bruno, eu posso estar passando o nome, mas, assim, eu sei de pessoas que usam, assim, para aliviar a ansiedade, drogas, só que em microdoses para aliviar aquilo. Mas até que ponto a microdose daquela droga, daquele psicoativo, vai nos... Até perdi a palavra aqui. Fim. Gente, você tá descarregando. Eu tô ficando preocupado aqui. Vocês não me façam insultar com medo de perder uma gravação. Deus me livre. Vou agradecer a participação de todos. Agradeço demais a participação da Gleice, Davidson, pela contribuição. Bruno, muito obrigado, cara. Foi graças ao Bruno que a gente está tendo essa reunião. Ele mandou mensagem depois do último evento que a gente teve com a Gleice, para poder falar sobre a possibilidade de estar trazendo essa experiência. Ele falou que era o desejo dele trazer essa experiência dele. Acabou que de lá para cá já entrou na coordenação do projeto. Me inserindo. E eu juro que amanhã a gente não passa de 4 horas, pessoal. Talvez 4h30. Mas é um tema muito importante. E abrange muita coisa, né, Nicolas? Então. Muita. A gente já falou de religião, a gente falou de projeto, a gente falou de política pública, a gente falou dos efeitos psicológicos, de experiências de vida. É muita questão que engloba e é muita variável possível. Como a gente fala, então, de um caso, uma questão que varia de uma pessoa para pessoa. Então, uma pessoa pode ser levada por um motivo, outra levada por outro, uma tentar um impedimento para poder vir, para outra pessoa determinada pelo gatilho. Se eu parar, então, para poder abordar os gatilhos, o que pode levar eles, a gente vai ficar aqui conversando a noite inteira e tem assunto para isso. Sim. Teremos mais oportunidade de estar abordando o tema. Já fez uma live ontem a respeito disso. Hoje está na roda de conversa. Amanhã temos a roda de conversa de novo para poder abordar agora um pouco mais dos aspectos profissionais, da parte mais técnica dessa questão, trazer um pouco mais de história, das experiências de vida de todo mundo. A gente tem essa oportunidade de ouvir esse ponto de vista. A gente precisa ouvir esse ponto de vista. Como a Natália bem trouxe, quando a gente vai abordar, é muita teoria em cima de teorias, de técnica, de artigo, mas pouco se fala sobre a experiência de vida. Muitas vezes aparecem como estatísticas. Então, aqui a gente tem a oportunidade de estar ouvindo essa experiência, de estar acompanhando um pouco sobre a vivência e como aquilo impactou as pessoas. Acho que isso é muito bom, quase que um estudo de caso, quando a gente está tendo realmente um contato com uma vida, com alguém, uma pessoa que está podendo te contar a história de passar, sei lá. Então, eu quero que tenhamos outras oportunidades como essa. Na próxima semana temos um curso da Gleice também, para poder abordar um pouco mais das políticas públicas envolvidas. Ontem a gente falou sobre política de redução de dano, e isso também é um fator muito importante. Então, temos muitas questões ainda para trabalhar. Estaremos trabalhando no decorrer da semana. Tentarei levar algumas coisas também para o Instagram. Estava falando já com o pessoal para poder publicar alguns conteúdos a respeito. E, bem, pessoal, eu enfim vou encerrar, porque senão até o encerramento a gente fica mais de 10 minutos falando. Sim, ainda bem que não é pelo Instagram, senão já era. Só mais uma coisa que eu queria colocar aqui. Se alguém quiser se tornar colaborador da Abrace voluntariamente, tem como. É só procurar pelo Nicolas, pela Michele, por mim ou pelo Bruno, que a gente vai estar explicando o projeto, como se voluntariar, como vocês podem ajudar. É um projeto muito lindo. Eu entrei e estou admirada, assim, de verdade. E tem uma informação também importante que depois a gente vai transformar essa roda de conversa em... Então a gente vai ajudar o conteúdo da live de ontem, vai juntar o conteúdo da roda de conversa, o conteúdo do curso da Gleice são disponibilizados dentro do site. Então lá vocês vão poder ter acesso a um conteúdo completado sobre o assunto. E Gleice, se tiver algum material sobre o assunto, até que ter preparado para a live e tudo mais, pode mandar lá no grupo, eu vou te colocar no grupo lá, que é o pessoal que está inscrito. Você pode mandar o conteúdo lá no grupo, porque às vezes pode surgir questões que você poder trazer amanhã, se eles quiserem dar uma lida, alguma coisa
para poder estar trazendo para contribuir com a roda de conversa é uma boa. E eu vou mandar um áudio do falando isso porque a gente saiu, então eu estou fora dessa informação. E não se esqueça de se inscrever no curso que a Gleice vai dar semana que vem, que vai ser muito rico também. E acompanhar também o trabalho da Gleice é muito lindo, ela é uma profissional muito boa também. E se alguém tiver alguma dúvida em parte técnica, né, Gleice, também pode entrar em contato com você. Se quiser esclarecer alguma coisa, pode entrar em contato com a gente também lá no grupo, que nós respondemos, porque às vezes o tempo foi curto. E amanhã a gente mete bala, continua. Tchau, povo, eu vou encerrar essa gravação. Gleice, se quiser se despedir, fique à vontade, tem um momento. Tchau. Galera, muito, muito, muito obrigado. Cada vez mais apaixonada pelo trabalho de vocês. Sou fãzaça de todos vocês desde o início. E é muito bom estar com vocês. Amanhã estamos de novo. Quem quiser, me segue aí no Instagram também, para me conhecer um pouco melhor. E amanhã nós continuamos a conversa. Bom descanso para todos, boa aula, bom trabalho. Tchau, muito obrigada. Tchau. Gratidão. Gratidão.